Qual será o maior desafio na atual conjuntura enfrentada pelo homem e pela mulher? Como o homem, como a mulher pensa hoje a família, pensa a vida conjugal, pensa a possibilidade da perpetuação da espécie, dos filhos, a sua imagem, semelhança, com sonhos que fazem parte da nossa capacidade de pensar a vida futura. Hoje, como que esse homem pensa, como que esse homem reflete, como que essa mulher se inquieta às vezes dentro de uma realidade reflexiva, subjetiva e só no seu momento. Existem dicas boas para que as pessoas aprendam que a base da sociedade é a família, a célula máter. Você quer acabar com a nação, acabe com a família. Você quer acabar com o mundo, acabe com a família. É impossível você pensar numa sociedade sem que haja laços afetivos familiares. E com isso a gente tem que aprender que é importante a sociedade, é importante a família, é importante o casamento, é importante uma vida com Deus, é importante a gente saber que deve haver nível de fidelidade, sim. Existem dicas boas para que se construa tudo isso que vimos como importante, sim. Tudo deve ser pensado. A sociedade como um todo, ela está num processo de degeneração. É degeneração sobre degeneração, porque está sendo provado por estudos científicos e por evidências que a sociedade está sucumbindo porque não existem mais valores morais sólidos orientando, pautando o caminhar das famílias e, sobretudo, no norteamento de uma educação saudável para os filhos. E com isso a perda de sentido daquilo que é importante, tanto diante da família como diante de Deus, no casamento. Já a relação conjugal não é encarada como algo tão importante. Nós temos aí diversidade de gênero, nós temos aí várias interpretações de um modelo novo de família, mas que se percebe muito bem que se alimenta de clima, de uma condição. Enquanto estiver bom, está ótimo. Encerrou-se aquilo que era prazeroso, aquilo que motivava e justificava, dá um fim e partir para outra porque a fila anda. Ou seja, perda de padrões tradicionais que num relacionamento social, conjugal, familiar, é muito importante, fundamenta um nível de fidelidade em que exclui o adultério, as perversões e movimentos, inclusive, feministas que deturpam o poder e a validade feminina, o quanto é importante no projeto de Deus a mulher. O fato de historicamente ter sido sempre explorada não justifica. Hoje temos um movimento em que as mulheres têm que se ver numa autonomia em que ela a despreza, simplesmente ela faz o quê? Ela abomina o outro, o homem. Agora, quando pensamos numa sociedade em que percebe que por causa da fidelidade se constrói uma sociedade saudável, por meio da infidelidade nós temos aí então inclinações, nós temos aí paixões vivendo segundo padrões completamente destruidores. Por quê? Porque se perde o poder de uma realização sexual dentro de uma fidelização, de um relacionamento em que há a aprovação de Deus, se perde o companheirismo, se parte mais para aquilo que é físico do que aquilo que realmente integra uma dimensão afetiva,
de empatia, de entrega, de consideração, inclusive não apenas daquilo que temos na mão no momento para o desfrute, mas pela história construída com aquilo que temos no momento, tanto o homem para a mulher como a mulher para o homem. Ou seja, está faltando apoio. Sem dúvida que com o passar do tempo, ambos perdem um pouco daquilo que um dia foi motivo de atração, tanto da mulher como o homem, mas com o tempo vai surgindo outras coisas, respeito, admiração e uma capacidade de pensar o valor do outro, não apenas naquilo que é aparente, mas numa história construída, fundamentada e numa felicidade de ver a extensão do próprio casal, os filhos, a família, e esse vínculo também com a história passada, com os pais. E com isso nós temos necessidades básicas importantes que devem ser assistidas ou assistidas tanto pelo homem como pela mulher: carinho, afeição, uma comunicação aberta. Os canais não podem estar obstruídos. Quando um quer falar, que o outro aprenda a ouvir. Quando um quer ouvir, fale. É importante que haja uma abertura honesta, uma disposição não apenas de escuta, mas de coração também. Um bom planejamento financeiro, um orçamento padronizado dentro de realidade do casal e da família, dos filhos, sem que haja aquele absurdo daquela disputa de status junto à comunidade, junto aos vizinhos ou aos familiares. Porque o exemplo de uma boa administração, de um olhar, de um entendimento do equilíbrio do casal, empodera os filhos para perceber o que é melhor para os seus futuros lares. Então, dica que temos é para que tanto mulher como esposa aprenda a desenvolver um relacionamento saudável, usando o poder da palavra, o elogio. Quando você elogia, tanto na privacidade como também publicamente, você cria uma valoração, você cria um respeito, não apenas daqueles que estão no seu privado, mas também naquilo que é socializado. As pessoas percebem que você valoriza o outro, tanto a mulher como o marido, de forma tal que cada um vai perceber o local exato de se trabalhar os problemas que são inseridos num contexto diversificado, de trabalho, do discreto de um quarto, de um espaço socializado com os filhos, numa sala de estar, numa cozinha, onde quer que esteja. E com isso nós precisamos então aprender a expressar e nunca interromper o outro também, e falar de maneira verdadeira, com amor, esperar o momento certo e nunca ressentir-se, responder com raiva. E existem basicamente três coisas, três pilares que, se a pessoa sentar-se nesses pilares, ela vai conseguir construir uma qualidade de vida boa para si mesmo, para a esposa, para o esposo e para a família. E eu estou errado, reconheço o meu erro, eu peço perdão, eu quero perdão, ou eu perdoo. Eu percebo também que o teu erro foi ocasionado por também um excesso meu. E apresentar de maneira prática um amor, um afeto, que ele não depende tanto de palavras, apesar que às vezes as palavras têm muito poder, se dita no momento certo, porque elas são maçãs de ouro em taça de prata, ou seja, é algo muito precioso a palavra no tempo certo. Nós temos que lembrar que Deus é que nos criou e nos dotou de uma capacidade, de uma sexualidade. Não foi revista, não foi programa de televisão, não foram dicas de sexólogos, não foi nada daquilo que as pessoas entendem, mas foi num propósito de Deus, tanto procriativo como recreativo, dentro de uma visão do próprio Cantares ali. No livro de Cantares você tem ali a entrega, o desfrute, você tem ali o simbolismo todo de um envolvimento conjugal e de a percepção daquilo que se constrói na relação. Deus é aquele que nos criou de forma procriativa e recreativa. Então é importante zelarmos por determinadas situações, cuidarmos bem do nosso corpo,
Lembrar sempre da importância da atração, não apenas física, mas da inteligência, da forma de refletir, isso atrai, principalmente mulher gosta muito de homem inteligente. Devemos pensar também que a sensualidade ela não é pecado quando ela é explorada junto àquele que faz parte da sua vida, seu cônjuge. O que atrai é um bom perfume, e a Bíblia chega a falar que nós somos o bom perfume de Cristo. A fragrância de alguém que cria, empodera o outro por um desejo. É muito bom desejar o outro, é muito bom a mulher desejar o marido desejar a mulher. O asseio com aquilo que se pensa, com aquilo que se vive, com o corpo que se cuida. Um banho tem que ser um banho integral, moral, espiritual, físico, mental, social. Nós temos que sempre estar comunicando ao outro a nossa necessidade, porque por mais experiência que um casal tenha, eles são limitados. Um casal que nunca brigou pode ter uma qualidade péssima de relacionamento. Às vezes um casal que briga muito, mas sabe se perdoar. O casal que nunca briga, nunca brigou, talvez não percebe as limitações pessoais para poder satisfazer e entender o outro. Às vezes os conflitos geram momentos de reflexões. Precisamos de privacidade, homem e mulher sua privacidade, mutualidade, aproximação, o entendimento daquilo que pode ser aprovado por Deus. Nós temos que saber como nos comunicar bem, o que dizer, se o que vamos dizer realmente tem importância, se o que vamos dizer realmente tem importância, se dizendo a outro ouvirá. Quem ouve deve ouvir o que nós estamos dizendo. O que pensa, o que vai pensar aquele que estará ouvindo o que eu digo, sempre refletindo. E o que o outro está me dizendo, eu estou escutando, está trazendo para mim alguma informação importante, e com isso nós vamos aprender até a brigar, no sentido de colocar em ordem as coisas que estão em desordem, que conflituam. E aí nós temos que aprender a depender de Deus e ter paz com todos os homens. Nós vamos aprender a irar, mas não pecar, não deixando que o sol se coloque sobre a nossa ira, não deixar que o dia do amanhã já chegue um dia ressentido por mim. Então, regras para um conflito, uma briga em alto nível. Não use o silêncio como uma arma. Produz mais conflito. Não acumule ressentimento, irritação, porque um momento você vai usar. Se possível, sempre pense o cenário que você está presente e discuta e converse com seu cônjuge. Busque o problema e não ao outro. Não apresente fatos agressivos. Lembre-se de esquecer daquilo que um dia te fez mal, mas que você perdoou e que foi perdoado. Nada de deboche com o outro, nem com aqueles que vinculados afetivamente fazem parte da história do outro. Nada de cenas dramáticas, vitimização. Não lance seus sentimentos como pedra sobre o outro. Não fuja de assuntos que incomodam a sua estrutura feminina, a sua estrutura masculina. Procure soluções, faça um repertório, crie um repertório cheio de crítica, de possibilidade de pensar. Jamais diga você nunca será capaz, ou você nunca chegará a ser aquilo que eu quero, ou é a pessoa dizer a você que você também nunca será. Mas você sempre, com cuidado, com amor, com reflexão, com muita humildade, você pode usar aquelas 3 dicas. E o Espírito Santo de Deus vai capacitar você a viver dentro desse padrão. O padrão em que você vai reconhecer seu erro, você vai dizer que pede perdão e receberá o perdão e perdoará também. Porque para o fortalecimento de uma família, nós temos que sempre pensar, ela deve transitar
por vias do amor ágape e do perdão, liberando o outro de uma dívida que eu criei para que o outro me pague, uma dívida impagável, que somente o perdão pode soltar, tornar o outro livre. Aprenda a amar, e junto com o amar, o perdão, e construa uma família fora da curva, acima da média, para a glória de Deus.